Então, bora lá, bora lá. Então, pessoal, começando a gravar a aula aqui, a gente está no... Só para registrar, porque depois o professor se perde com os vídeos, a gente está no dia 2 de setembro, essa aula número 21, que a gente vai continuar com o período de Era Vargas, né, gente? A gente entrou nesse período na aula passada, falando das origens do golpe, né? Por que a República Velha ela vai começar e a Era Vargas vai... Ela vai terminar, desculpa, e a Era Vargas vai começar? Por que um período vai entrar em crise e vai dar espaço para essa nova fase do Brasil? E a gente vai ver que um dos principais motivos, né, da República Velha acabar vai ser o desgaste das relações entre as elites de São Paulo e Minas Gerais. Um dos pilares da República Velha era a alternância no poder desses dois estados. E vai chegar no momento em que São Paulo vai querer mais. São Paulo vai crescer o olho e vai querer continuar no poder indefinidamente, né? Na época onde eles deveriam apoiar a candidatura de um candidato mineiro, São Paulo vai lançar o seu próprio candidato, e daí é Minas Gerais que vai ficar irritada, né, com essa quebra de acordo de São Paulo, e vai começar a apoiar a oposição, os candidatos mais novos que estavam ali para tentar trazer um novo rumo para o Brasil. Não necessariamente esse rumo vai ser bom, mas eles queriam trazer um novo rumo. E quem são esses novos candidatos? Um cara chamado Getúlio Vargas, governador do Rio Grande do Sul, e o vice dele, um cara chamado João Pessoa, governador da Paraíba. O Vargas e o João Pessoa, eles vão perder as eleições, apesar de uma campanha bem forte, se bem que a gente não pode chamar essas eleições de democráticas, né? A gente já viu que na República Velha não existia justiça eleitoral, então democráticas não é um nome muito bom para se chamar esse tipo de sistema político. Mas, mesmo com todas as fraudes, o Luiz Prestes, né, que era o candidato de São Paulo, vai ganhar. Nos meses após a eleição, vai acontecer uma coisa muito doida. O João Pessoa vai ser assassinado. Olha só que beleza. Isso vai dar um pretexto para o Getúlio declarar um golpe. Ele vai usar a comoção popular que a morte do João Pessoa vai gerar e vai dizer, olha só, eles estão querendo matar a gente. Né? E se eles estão querendo matar a gente é porque eles estão incomodados com a gente e isso é pretexto para a gente tomar o poder desses paulistas safados. Né? E é isso que o Getúlio vai fazer. O Getúlio vai pegar aqui as tropas do Rio Grande do Sul, né, incluindo aqui a Brigada Militar, que nesse momento vai funcionar mais ou menos como um exército estadual, e ele vai subir até o Rio de Janeiro, onde ele vai encontrar tropas mineiras, tropas de outros lugares que também vão se aliar a ele. E em 1930 ele vai acabar declarando um novo governo, né? Um governo provisório, e é provisório porque esse governo não vai ser regido por nenhuma Constituição, ele não vai ser regido por nenhum conjunto de leis. O Getúlio simplesmente vai chegar lá e vai tirar o governo anterior e vai governar do jeito que ele quiser, certo? Deixa eu compartilhar os slides aqui com vocês e vamos entrar um pouquinho mais na parte densa, que até agora foi basicamente puxando características da aula anterior, né, gente? Então vamos lá. Apresentar. Vocês estão vendo aí a tela? Estão vendo tudo? Tudo bem certinho? Sim. Dale. O que eu falei agora, o Getúlio chegando ali no Rio. Lembrando, né, gente, o Rio era a capital do Brasil, não é por acaso que ele vai para lá. Brasília só vai existir daqui a muitos anos. Então, tenham isso em mente quando a gente falar de capital. Sempre que for falar da capital, do governo federal, eles estão sediados no Rio de Janeiro, certo? Aqui um pouquinho do resumo do que o Getúlio teve na sua vida política. Ele é formado em Direito pela Faculdade de Direito de Porto Alegre, que a gente até conversou sobre ser URGS, não ser URGS. Eu falei para vocês que depende do ponto de vista, né? A URGS vai ser formada em 1934, mas ela vai ser a junção de faculdades que já existiam, inclusive a Faculdade de Direito. Inclusive, se tu for na Faculdade de Direito, tu consegue ver fotinho do Getúlio lá, se formando. Se eu não me engano, tu consegue até acesso às provas que o Getúlio fez na Faculdade de Direito, se tu quiser ver ali o que ele escrevia, o que ele respondia as questões, né, o que é muito interessante. E após, né, se formar advogado, ele vai entrar para a vida política. Ele vai ser deputado estadual, deputado federal, ministro da Fazenda no governo do Washington Luiz
e depois vai se tornar presidente do Rio Grande do Sul, que é um nome bonito para governador. Naquela época eles se chamavam de presidente dos estados, certo? E aqui chegou numa parte que deixou um pouquinho o pessoal confuso, então a gente vai reafirmar, tá? A gente chama o período de 30 até 45 de Era Vargas porque tu teve Getúlio Vargas ali governando o país. É o nome dele esse aí, ele governou de 30 a 45, por isso que era Vargas. Mas o Vargas, ele teve várias personalidades, por assim dizer, né? Ele foi o fragmentado da política brasileira, para quem já viu o filme. Então, ele teve características no início do seu governo que não vão ser iguais daqui a alguns anos e depois de mais alguns anos vão mudar mais uma vez. Então, o Vargas, a gente divide essa era dele entre governo provisório, governo constitucional e a ditadura do Estado Novo. Isso é algo para se prestar atenção. Porque quando a prova fala de Era Vargas, ela está falando desse período inteiro, tá? Dessas 3 fases, dessas várias características e mudanças que o Getúlio vai passar. Quando a prova for falar em Estado Novo, ele está falando especificamente da última fase do governo do Getúlio, de 37 a 45, que vai ser uma fase mais forte, uma fase ditatorial do governo dele. Mas a prova costuma focar bastante no Estado Novo, porque foi um momento onde o Brasil teve uma proeminência até mundial, né, muito grande. Ele vai participar da Segunda Guerra Mundial, ele vai fazer vários acordos econômicos com os Estados Unidos, e isso vai fazer com que o Estado Novo seja um período onde que a prova gosta mais, mas não quer dizer que ela não vai falar dos outros, né? Então a gente tem que estudar os 3 para entender o contexto da coisa toda. Além disso, se a gente for resumir, tá, tudo que o Vargas fez, a gente pode dizer que ele colocou o Brasil num ciclo modernizador e utilizar esse termo aqui de nacional desenvolvimentismo, que é literalmente o que a palavra significa, tá? Ele vai pegar a nação Brasil e vai desenvolver ela de uma forma que os outros governos anteriores não fizeram. Uma das coisas mais importantes desse nacional desenvolvimentismo vai ser o incentivo à indústria, porque mesmo que a gente tivesse indústria antes, essa indústria era muito pequena, né, em comparação com a agricultura, a pecuária. Toda a questão do café era muito grande, né? Então ele vai pegar ali a indústria e finalmente vai explodir com ela. Se a gente pode falar que o Brasil é um país industrializado hoje, é por causa do governo do Vargas. Isso surgiu na época dele. A indústria anterior era muito pequena, era uma coisa minúscula. E o Vargas vai explodir isso de uma maneira muito grande, por isso que ele vai ser tão popular futuramente. O Yuri disse que ele foi um dos mais brabos, e ele foi realmente um dos mais brabos, em muitos sentidos. Alguns sentidos bons e alguns sentidos não tão bons assim. Certo? Aqui a gente falou na aula passada, isso aqui ainda é conteúdo da aula passada, tá, gente? As 3 classes que o Getúlio teve que agradar para conseguir governar. Ele vai ter que agradar as oligarquias, aqueles conjuntos de elites que controlavam a produção do café, principalmente, essa galera mais envolvida com o interior, com o campo, com a pecuária, com a agricultura. Ele teve que agradar essas galeras. E isso vai se mostrar principalmente no Conselho Nacional do Café, que vai ser um conglomerado de comerciantes de café que vai receber incentivo do governo. Inclusive vai ter aquele caso lá da queima das sacas do café para aumentar o preço desse produto. E, além disso, as leis trabalhistas que a gente vai ver daqui a pouco, elas não vão se aplicar aos trabalhadores rurais. Então, tinha esse ditado que as leis trabalhistas pararam na porteira da fazenda. Isso vai ser bom para as oligarquias, para o cara que emprega essas pessoas, porque ele não vai ter que pagar benefícios trabalhistas, ele não vai ter que se submeter às mesmas leis que o trabalhador urbano vai ter que se submeter. Então, é muito ruim para o trabalhador rural, mas muito bom para aquela pessoa que explora o trabalhador rural. Além disso, voltando aqui para o âmbito urbano, para as cidades, é aqui que a gente vai ver o grosso das reformas trabalhistas do Vargas. Ele vai institucionar um monte de lei trabalhista, um monte de benefício trabalhista, que existe até hoje. Se tu for ver, claro, talvez tenham coisas que a gente vai ver agora no início que vão ser feitas um pouco mais depois, no período do Vargas, ali da época de 40. Mas se vocês forem pegar a carteira de trabalho de vocês,
na primeira página tem um textinho do Vargas, porque vai ser ele que vai instituir a carteira de trabalho, tá, gente? Ele vai fazer reformas eleitorais também para agradar essa classe média das cidades. E aquela classe dos tenentes, aquelas pessoas de classe mais baixa ali do exército que haviam se revoltado nos anos anteriores, o Getúlio vai agradar eles também. Não necessariamente porque eles eram muito fãs do Getúlio. A gente vai ver que os tenentes eles tinham uma tendência muito grande à esquerda e o Getúlio não era exatamente uma pessoa de esquerda. Então eles vão se bater com muita frequência. Mas no momento do golpe de 30, os tenentes vão ver no Getúlio um meio de modernizar o Brasil e pelo menos em partes melhorar aquilo que eles tinham pedido nos anos anteriores, né? Então os tenentes vão apoiar o cara, pelo menos no início. Certo? E agora, pessoal, a gente chega em conteúdo novo, que é o conteúdo que a gente não chegou a tocar na última aula, que é o governo provisório mesmo, tá? Quando Getúlio chega no poder, quando ele chega lá em 30, o que ele faz? Quais são as consequências que ele vai sofrer? E, de início, ele vai colocar no poder os interventores, ele vai pegar políticos e militares que o apoiaram e vai botar eles no governo estadual de todos os estados do Brasil. Quando a gente fala em interventores, ele é um governador estadual que não foi eleito. Ele é um governador estadual que vai ser posto ali no cargo pelo presidente, que nesse caso vai ser Getúlio. Até hoje em dia, quando a gente fala interventor, a gente fala de uma pessoa que foi botada naquele cargo de cima para baixo. Não foi votada, não foi escolhida pela sua comunidade, ele foi só colocado naquele cargo por uma ordem maior, certo? E os interventores, então, aqui vão ser os governadores dos estados. E outra coisa que a gente tem que falar do governo provisório vai ser da Revolução Constitucionalista, que a gente vai falar agora no próximo slide. Pessoal, deem sinal de vida, tá? Se vocês tiverem com alguma dúvida, vocês perguntem, vocês falem, a gente para e responde, tá? Estão muito quietos hoje. Mas, enfim. Quando Getúlio ele vai assumir em 1930, ele vai assumir com uma promessa. Olha só, eu vou assumir esse governo, eu vou botar ordem na casa, mas fica tranquilo, fica tranquilinho que a gente vai fazer uma nova Constituição e vai deixar tudo na maior legalidade, na maior serenidade, tá? Só que o Getúlio ele vai adiando isso. Chega a 31, ele não faz nada, chega a 32, ele não faz nada, ele continua no poder de forma provisória, e quando tu tá no poder de forma provisória, tu tem muito mais liberdade do que num governo constitucional, porque tu não tem uma Constituição que te regula. O governo provisório, ele não tem as amarras de uma Constituição, o que é muito bom para o Getúlio. Mas, em 32, alguns grupos, não só em São Paulo, mas em outros lugares também, inclusive no Rio Grande do Sul, eles vão se revoltar contra essa situação. E eles vão instituir uma revolução contra o Getúlio, que a gente vai chamar de Revolução Constitucionalista. Essa revolução ela vai durar alguns meses, de 9 de julho até 2 de outubro, e ela vai explodir por causa da morte de 4 jovens paulistas por tropas getulistas. Eles vão estar protestando contra o governo no dia 23 de maio, e as tropas do governo vão abrir fogo contra a população e vão matar esses 4 jovens. E isso vai ser o estopim popular e político para que como é que é a palavra? As instituições de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, de Mato Grosso, desculpa, se voltassem contra o governo, tá? E é bastante gente, pessoal, não é pouca gente. São Paulo tem força de oposição do Rio Grande do Sul, apesar do Rio Grande do Sul ser um estado leal ao Getúlio. Nesse momento, o Rio Grande do Sul ele vai se voltar contra o Getúlio Vargas. E um dos nomes que vai se voltar contra o Getúlio Vargas é até o próprio Borges de Medeiros, que é um nome famosinho das aulas passadas. E Minas Gerais, não, eu vivo confundindo esse MG aqui. O Mato Grosso, ele se une a essas forças de oposição e todos eles vão contra o Getúlio. Eu coloquei Getúlio e o universo aqui, gente, porque literalmente esses 3 estados, e nem vai ser todo o estado, vai ser as oposições desses estados, contra Getúlio e o exército brasileiro. Tipo, é uma gente pra caramba.
tá, contra uma força absurda que vai ser o Exército Brasileiro e as brigadas estaduais, né, de diversos estados. Então, é uma revolução com muita expressão popular, tem muita gente lutando, tá? A gente estima, assim, que do lado dos revoltosos tem pelo menos 100 mil pessoas que pelo menos se alistaram, não quer dizer que elas de fato lutaram, né, nesse conflito, mas se alistaram. Então é um governo, é uma revolução bem expressiva, né? Isso pode aparecer na prova de vocês como revolução constitucionalista ou também como revolução de 32. Das duas maneiras pode aparecer. E eu coloquei também que é um uso extensivo das forças públicas estaduais, justamente por causa das brigadas, né? As brigadas elas vão participar com muita força desse conflito de ambos os lados. E na verdade eu estou falando errado, tá, gente? Porque brigada militar é só o nome que a Polícia Militar do Rio Grande do Sul utiliza. Os outros estados, eles apenas se chamam de Polícia Militar. Brigada Militar é o nome exclusivo do Rio Grande do Sul, tá? Então, Polícias Militares é a brigada aqui do Rio Grande do Sul. E outra coisa que vai ser muito característica dessa guerra vai ser que, pela primeira vez, num conflito interno no Brasil, a gente vai ter o uso de armamentos e tecnologias novas, principalmente aviões e veículos blindados. Trens blindados, caminhões blindados, tudo isso vai ser utilizado nesse combate. Isso leva a uma curiosidade dessa revolução, tá? Que é o suicídio do Santos Dumont. O Santos Dumont, como todo mundo aqui deve conhecer, porque todo mundo aqui nasceu no Brasil e a gente só fala desse cara toda vez que chega na data lá do 14 bis e tal. O Santos Dumont foi o cara que inventou o avião, né? E apesar dele ter feito isso em outro país, ele estava lá em Paris, quando o 14 bis, que é o aviãozinho que ele inventou, faz o primeiro voo, ele vai se tornar famoso em todo o mundo. Ele vai ser o pai da aviação, como o Yuri colocou, e não vão ser aqueles caras lá dos Estados Unidos, os irmãos Wright, tá? O Santos Dumont veio primeiro e ele fez melhor. Só para vocês ficarem cientes. O Santos Dumont, ele vai ser um cara que depois da invenção do avião, ele vai ter uma vida muito difícil. Ele vai sofrer de depressão e de vários problemas psicológicos. Ele vai tentar o suicídio várias vezes. Não vai ser apenas uma, ele vai tentar o suicídio várias vezes. E nesse momento, no dia 23 de julho, ele vai estar no interior de São Paulo, né, se recuperando de uma tentativa de suicídio que ele teve. E reza a lenda, né, isso é um pouco mitificado depois, que ele vai se suicidar no dia 23 de julho porque ele vai ver aviões sobrevoando ali o lugar onde ele estava, indo para uma batalha, né, indo para um bombardeio. E isso vai dar uma melancolia tão grande nele que ele vai tirar a própria vida no dia 23 de julho. O suicídio dele, a morte dele, vai se tornar um momento de luto nacional, porque nessa época ele já era um herói nacional, ele era quase que um mito público, o inventor do avião, e até o Getúlio vai decretar luto oficial de 3 dias, se eu não me engano, por causa do suicídio dele. Tudo isso por causa, teoricamente, dele ter visto os aviões lá sobrevoando e indo para a batalha. Qual é o outro lado dessa história? A gente não tem nenhuma confirmação de que ele se suicidou por causa disso. Essa história de que ele se suicida por causa dos aviões que sobrevoaram a sua cidade, ela foi inventada posteriormente para tentar pintar o governo do Getúlio Vargas como um governo ditatorial. Não que ele precisasse dessa pintura, né? Ele já era muito mal visto em São Paulo. Mas essa história de que o Santos Dumont se suicida por causa dos aviões vai ser inventada posteriormente por paulistas para tentar pintar o governo do Vargas de uma forma mais negativa do que ele já era. Não digo que não seja verdade, mas tem uma grande parte de sensacionalismo em volta disso, né? Então a gente tem que tentar separar uma coisa da outra. E aí, pessoal, alguma dúvida? Estão vivos? Sora, eu tenho uma dúvida.
A mulher Manda. consegue o direito de voto nessa Revolução Constitucionalista, não é? Em 1932? Ela vai conseguir aqui, nesse exato slide que eu tô mostrando agora, tá? Porque o que que é... Pode falar. Desculpa. Não é que eu ia te perguntar se elas conseguiram porque teve toda a pressão pública por parte das mulheres e também dos homens, ou se, tipo, Getúlio Vargas resolveu dar esse direito às mulheres, tipo, para ser legal, sabe? Porque ele viu que elas mereciam. Aí eu queria saber por que que isso aconteceu. Isso é uma ótima pergunta, sério mesmo, porque eu pensei muito em como explicar isso para vocês essa semana, eu fiquei matutando aqui na cabeça modos de explicar esse tipo de coisa. E é uma ótima pergunta, é uma ótima pergunta. E a resposta, ela é mais pro primeiro, a primeira explicação que tu deu, tá? A gente tende a personalizar as coisas, as decisões. Ah, o governante foi lá e fez tal coisa, ah, o presidente foi lá e a princesa foi lá e libertou os escravos, ah, o Getúlio foi lá e deu o direito ao voto. Mas nunca é tão simples quanto parece. Se esses grupos, se esses governantes fizeram essas coisas, é certo que teve pressão em volta disso, né? O Getúlio, ele vai fazer muita coisa para agradar as massas, mas ele não vai fazer isso de uma forma benevolente, ele vai fazer isso para tentar ganhar essas massas de alguma forma ou para tentar apaziguar o pessoal que estava se revoltando para caramba. Então, as mulheres, né, as sufragistas, elas vão estar se revoltando e fazendo greve, fazendo manifestação direto nessa época. E não só nessa época, né? Décadas anteriores, elas vão estar pressionando os governos pelo poder ao voto. Da mesma forma, os trabalhadores vão estar pressionando o governo por direitos trabalhistas. Então, quando Getúlio, entre aspas, dá esse o direito ao voto a elas, os direitos trabalhistas, ele dá como uma forma de ganhar a população e uma forma de acalmar os ânimos dessa galera que tava puta, assim, o pessoal tava puto já, porque fazia muito tempo que eles pediam esses direitos não eram dados. Então o Getúlio ele vai usar isso como um catapulta política também, né? Por isso que depois ele vai ser chamado de o pai dos pobres, a mãe dos ricos, porque ele vai sim dar muitos direitos. Ele vai sim regulamentar muita coisa que antes não era regulamentada. Mas ele vai fazer isso com muito interesse, sem sombra de dúvida. Tá bom, senhor, obrigada. Certo? E a pressão, né, pela Constituição de 34, ela vai partir sim do que a gente falou ali atrás da Revolução de 32. Tá? A Revolução de 32 ela vai ser perdida por São Paulo, né? São Paulo vai tomar um cacete das tropas getulistas, mas isso vai mostrar que o pessoal estava indignado, o pessoal queria uma Constituição logo, o Getúlio prometeu uma Constituição lá em 1930, e ele não estava fazendo, então ele se comprometeu a fazer uma Constituição. E essa Constituição vai sair, sim, enfim, em 1934, tá? Só um comentário, pessoal, um comentário cômico. Não é, pelo que vocês devem perceber, não é só o Rio Grande do Sul que comemora uma guerra perdida, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso, que a Guerra dos Farrapos é uma guerra perdida e até hoje o Rio Grande do Sul comemora essa guerra. Os paulistas também comemoram a Revolução de 32. Eles tomaram o cacete do Getúlio e ainda assim eles comemoram. Porque para eles é mais pela moral do que por ter vencido a guerra, né? Eles se enxergam como superiores moralmente, politicamente, aos ideais do Getúlio. Então a Revolução de 32 é para eles uma revolução nobre, uma revolução ética, e por isso que até hoje eles comemoram as datas da Revolução à torta direito. Inclusive, se vocês olharem esse cartazinho aí, vocês vão ver o Getúlio ali sendo apertado por quem? Quem vocês acham que é essa pessoa? Chutem ali no chat, por favor. Qualquer chute é bem-vindo, gente. A gente já falou dele bastante. Inclusive, faz pouco tempo que ele estava na mídia.
Não é Manuel Bandeira. Ele estava na mídia faz pouco tempo porque o pessoal tocou fogo nele. Com razão. A Giovana acertou. É o Borba Gato. O Borba Gato, esse desgraçado aí que o pessoal lá de São Paulo adora, não sei porquê. Mas, né, são mitos, né? Mitos que se criam nos estados. O Borba Gato, que mesmo na época que ele viveu, ele era considerado um criminoso, uma pessoa ruim, uma pessoa de baixa estima entre a nobreza, entre os governantes do Brasil. O Borba Gato, ele vai depois, por causa do dinheiro que ele vai trazer para aquela região, se tornar um símbolo de São Paulo. E até hoje ele é considerado um dos fundadores do estado de São Paulo, né? Mesmo que seja uma grande besteira. E até hoje os paulistas gostam do Borba Gato. Mesmo a gente falando que, pô, o cara massacrou indígenas, o cara escravizou uma galera. Ele não é uma pessoa boa, ele foi um grande escravista que causou sofrimento para milhares de pessoas. Mas isso, para algumas pessoas, não é tão importante, né? O que importa é ele ter fundado lá um monte de cidade. Inclusive, faz pouco tempo, por causa da queima da estátua do Borba Gato, que eu, inclusive, acho muito válida, teve gente falando que não dá para a gente deixar o massacre dos indígenas manchar a história de São Paulo. Pô, como assim, sabe? É algo grande. Os indígenas, eles têm uma parte muito importante na nossa história, eles resistem até hoje. Então, tu falar esse tipo de coisa, tu minimiza a importância da vida dessas pessoas. E até hoje, tu tratar o Borba Gato como um símbolo estadual é minimizar o sofrimento dessas pessoas, né? É tu colocar uma pessoa que trouxe sofrimento como um símbolo do teu estado, um símbolo da tua ideologia. Enfim, só uma tangente aqui, um comentário aleatório, porque quando eu olho pro Borba Gato eu fico irritado. Mas tudo bem. Gente, chegando aqui na Constituição de 34, tá? Essa Constituição ela vai ser feita por causa da pressão, né? Como a gente falou nos slides passados. E ela vai se basear muito na Constituição alemã de Weimar e na Constituição espanhola de 31. Porque são constituições que tentam ser mais democráticas após sair de um período bem complicado, bem ditatorial naqueles casos. Né? E aqui o Vargas, em 34, se espelha nelas. Algumas consequências, algumas características dessa Constituição vai ser a intervenção do Estado na economia, a restrição ao federalismo, ou seja, o governo central vai ter mais poder, não mais o governo estadual, os governos locais, o governo central vai centralizar, como o próprio nome diz, e ele vai criar a justiça eleitoral e a justiça do trabalho. Além disso, ele vai instituir o ensino primário gratuito, que vai ser muito revolucionário no sentido da educação. Até esse momento, tu tinha ensino primário, tu tinha ensino secundário, mas eles não eram gratuitos. Só tinha acesso a ele uma pequeníssima parcela da população. E assim, com o ensino primário gratuito, isso vai se democratizar pelo menos um pouco mais. Além disso, o Getúlio, nessa Constituição, ele vai prometer que em 38 vai ter uma eleição, tudo certinho, tudo regulamentadinho, tudo bonitinho. Confia no pai que em 38 vai ter uma nova eleição e vai ser tudo direitinho. Ele vai prometer, ele não vai cumprir. Tá? Pouco mais sobre a Constituição de 34. Sobre a Justiça Eleitoral. Ele vai criar esse órgão, a Justiça Eleitoral, e dentro dele ele vai instituir coisas que a Giovana tinha comentado. O voto feminino, que ainda vai ser facultativo, a mulher ela não vai ser obrigada a votar, né? Mas ela vai ter essa possibilidade, a não ser que ela seja funcionária pública. Aí sim ela tem essa obrigatoriedade, ela tem a obrigatoriedade do voto. O homem, ele vai ser obrigado a votar a partir de 18 anos, e agora a votação ela é secreta. Tu não precisa mais contar o teu voto publicamente. O que é uma grande diferença para o jeito que se fazia a eleição
na República Velha, né, pessoal? O voto de cabresto, nesse tipo de eleição, não tem como existir. Porque tu não tem agora como vistoriar o voto de uma outra pessoa, né? Ah, vou lá, vem quem o fulano votou, se o cara não votar no candidato que eu gosto, eu vou me vingar dele. Não, tu não tem como saber. A votação é secreta. Além disso, ele vai instituir a Justiça do Trabalho, que vai, como eu falei, deixar o pessoal muito mais sereno em relação aos seus direitos trabalhistas. Várias leis trabalhistas vão ser instituídas, a Previdência Social vai ser criada, a fixação do salário mínimo vai ser feita, trabalho de no máximo 8 horas diárias, já que antes não tinha o limite para o trabalho, trabalhava até o patrão disser que deu. Pluralidade e autonomia sindical, que é muito importante até os dias de hoje, e representação classista na Câmara, ou seja, parte dos representantes ali da Câmara dos Deputados, da Câmara Estadual, tem que ser ligado às classes trabalhadoras. E isso vai ser uma série de reivindicações dessas classes que vai ser alcançada, né, na Constituição de 34. Alguma dúvida, gente? Falem, comuniquem-se. Que agora a gente vai entrar no sangue, na treta. Nazismo, fascismo. Só coisas antigas que não existem hoje em dia, né? Seguindo. Só, tipo assim, o Getúlio Vargas, no caso, ele fez grandes reformas trabalhistas, né? Tipo, ele montou bastante coisa, assim, que até hoje é muito importante ele ter feito, né? O Getúlio, assim, se tu for meio que contabilizar, né, as reformas que ele fez. Sem sombra de dúvidas, esse foi o maior salto trabalhista e em direitos eleitorais da história do Brasil, né? Não quer dizer que seja algo muito absurdo, mas é que antes não tinha nada, né? Antes não tinha lei trabalhista, antes não tinha lei eleitoral. Então, só o fato dele criar algo organizadinho já é uma evolução absurda, né? E até hoje, né, a gente usa leis que o Getúlio criou. A CLT, que é regida até os dias de hoje, é algo que o Getúlio criou. Se hoje tem político safado aí que quer revogar a CLT, são coisas que naquela época o Getúlio criou. Então é um retrocesso que tu pensa de 70, 80 anos, né? Se a gente voltar a um período pré-CLT. Então a gente tem que ter isso em mente. Mas também entra um pouco naquela discussão que estava sendo feita ali sobre o direito ao voto, né? O direito, ele nunca é dado, assim, ele é concedido, né? E tem uma questão importante dentro desse âmbito do direito trabalhista, que é o 1º de maio, não sei se vocês sabem, era um dia de paralisação, né? Ele era um dia de as pessoas saíam para a rua, enfim. Aí, a partir do momento que Getúlio pegou e fez esse ser feriado, meio que acabou, né? Ele foi concedendo esses direitos para meio que acalmar a população, como foi discutido um pouquinho antes ali a respeito dos votos, né? Exatamente. Isso é, tipo, eu posso estar errado, mas na minha posição, assim, eu vejo que o Getúlio, ele foi o cara que mais fez política, assim. Tipo, ele mais fez umas coisas, tipo, claro, ele fez umas coisas incisivas, assim, que, ao nosso ver, é negativo, né? Mas, tipo, ele foi o cara, assim, que mais foi intenso, assim, realmente foi um cara, assim, que estava disposto a fazer a política do jeito dele. Eu gostei do jeito que tu usou as palavras. O Getúlio, ele foi um cara que mais fez política. Por quê? Porque o Getúlio, ele vai trocar de opinião política muitas vezes. Ele vai se adaptar ao momento que ele vai estar muitas vezes. Então, ele vai trazer muitos avanços e em outros momentos ele vai tirar esses avanços, como a gente vai ver daqui a alguns slides. O Getúlio, ele vai ser um cara muito enigmático para a história.
Porque muita gente tenta categorizar ele como um espectro só. Ah, o Getúlio era de esquerda, o Getúlio era de direita, o Getúlio era fascista. E ele não foi nenhuma dessas coisas, ele foi todas elas. Ele migrou assim por muitos lugares do espectro político, e não porque ele se identificava propriamente com essas ideologias, mas porque naquele momento era o que era necessário para apaziguar a população, para agradar as elites. Então o Getúlio ele vai transitar por uma grande gama assim, de ideologias. Ele vai ter uma época em que ele vai ter um apoio das classes trabalhadoras muito grande, outra época que ele vai ter um apoio das classes da elite muito grande, né? Até, por exemplo, desses caras aqui, que nesse momento vai ser a oposição, mas depois eles vão apoiar o governo de Getúlio, os integralistas, que são os fascistas brasileiros. Então o cara ele vai transitar em um monte de lugar, né? Então é interessante o jeito que tu falou ali, ele realmente fez política, ele transitou por muitas das ideologias daquele momento para se dar bem, né, para se adaptar. Ele vai ser um cara que vai jogar, tipo, para agradar todo mundo, né? Quando vocês lerem sobre populismo, geralmente vocês vão ser arremetidos a Getúlio, né? Porque ele é o que mais define o conceito, assim. Bah, é doido, assim, ele praticamente vai surgir, claro, não surge com ele, tá? O populismo é algo que a gente fala como um movimento político de vários países. Teve populista em um monte de lugar nessa época. Mas no Brasil, o grande inaugurador do populismo vai ser o Getúlio. Depois a gente vai ter outros populistas, etc. Mas o Getúlio vai ser um dos principais nomes nesse momento. E, né, o cara vai estar em tudo, né? O cara vai ser Ele é, sem dúvida, uma das personalidades da política brasileira mais icônica. Não tem como falar. O cara foi muito violento, o cara foi muito ditatorial em alguns momentos, depois ele vai ser um pouco mais democrático, independente de juízo de valor, tipo, o Getúlio foi bom, o Getúlio foi ruim, não dá pra gente falar isso, a gente tem que julgar o quadro inteiro, mas o cara foi muito icônico, o cara, ele se tornou a imagem dessa época, não tem como tu falar em Brasil dessa época sem falar na figura do Getúlio, ele se tornou quase um sinônimo da política brasileira. Então, por mais que a gente tenha que falar das classes trabalhadoras, a gente tem que falar de todo o movimento social que estava por trás disso, que estava pressionando o cara também se tornou a imagem do Brasil, né? Então, hoje, se a gente pegar assim para se espelhar em personalidades do passado, o Getúlio não é uma pessoa muito boa para se espelhar, né? Então, isso é algo que até ficou famosinho nas últimas semanas, o pessoal saindo nas ruas com cartaz do Getúlio, com faixa do Getúlio. Assim, o Getúlio não é uma pessoa muito legal para tu se inspirar, tá? Porque ele fez muita merda. Ele não foi uma pessoa muito boa, não. Mas ele foi uma pessoa curiosa, assim, pra gente estudar. Tá, mas seguindo aqui. A gente tem 10 minutos, acho que dá para falar de algumas coisas, talvez a gente consiga falar só dos integralistas. Mas o Getúlio, nesse momento... detalhe, gente. A partir da Constituição, acaba o governo provisório. O governo provisório é aquele governo onde o Getúlio não tinha uma Constituição regendo ele. Agora, a gente vai ter um governo constitucional. Certo? Tem uma Constituição regendo o governo, o Getúlio só está lá comandando a coisa. Certo? Então, vamos prestar atenção nisso. Durante o governo institucional, Getúlio vai ter oposição de diversos lados. Uma dessas principais oposições vai ser a Ação Integralista Brasileira. Vai ser um partido fundado pelo Plínio Salgado e vai ser um partido fascista. O que é o fascismo? O fascismo foi aquela ideologia surgida na Itália, no início do século XX, que regia o governo, que pedia o governo absoluto, um governo ditatorial, a supressão das minorias, um nacionalismo exacerbado, nação acima de tudo, um cristianismo exacerbado. Então, se a gente for passar aqui o slide, a gente tem um dos lemas da AIB, que é Deus, Pátria e Família, algo que também é muito familiar nos dias de hoje.
Então, tudo isso são pilares do fascismo, né? Esse tradicionalismo, essa volta a um passado que era bom, que se corrompeu, tudo isso são pilares do fascismo que vai ser replicado em vários outros lugares. O nazismo, ele é um fascismo alemão. O integralismo, ele é um fascismo brasileiro. Então, o fascismo ele vai ser uma ideologia que vai se tornar muito popular na década de 20 e de 30, em milhares não, porque não existe, em dezenas de países através do mundo. Mas esse partido aqui, pode falar. Tá, não, eu ia falar do símbolozinho ali, que é o sigma, né? Uhum. Na matemática. Ele é uma letra grega, mas na matemática ele quer dizer a soma de todas as forças, né? Por isso que ele tá aí. Sim, eles usavam esse símbolo como... até da mesma maneira que os nazistas utilizavam a suástica, eles utilizavam nos braços, utilizavam as bandeiras. Então, se lá no nazismo a gente tem a suástica, aqui no Brasil os integralistas vão usar o sigma, a soma de todas as forças, a soma de todos os valores, como a professora Eduarda falou. E além disso, vão ter outros símbolos, né, que vão reger esse partido. Eles vão ser chamados de camisas verdes, o que eu sempre achei muito curioso, porque a bandeira dele é azul, né, então por que ele vai usar camisa verde se a bandeira é azul? Mas beleza, eles usavam. Camisas verdes, eles vão ser reconhecidos pelo lema Deus, Pátria e Família, e eles vão ter entre 600 mil e 1 milhão de membros. Não é pouca gente, principalmente para aquela época em que o Brasil tinha uma população bem menor. 600 mil a 1 milhão de membros é um número muito expressivo. E ele no meio tem uma saudação que eles utilizavam muito, que é o Anauê. O Anauê, gente, é uma saudação tupi. O que tem a ver isso com o integralismo? Por que eles utilizavam essa saudação? Eles viam no Brasil, de antigamente, um estado mítico, um estado livre, onde eles deveriam se... como é que é a palavra? Se inspirar. Faz sentido? Não faz. Mas tem uma coisa que a gente aprende depois que a gente estuda um pouco de história, que nem tudo que as pessoas acreditavam no passado, e acreditam até hoje, faz sentido. Achar sentido no fascismo, no nazismo, no integralismo, a gente não vai, porque são ideologias que, via de regra, não tem sentido. Eles simplesmente criam na cabeça deles uma narrativa e eles vão acreditar nessa narrativa, não importa o que tu faça. Certo? Mas, enfim, a Ação Integralista Brasileira vai ser um partido muito famoso e muito expressivo, vai ser uma parte da oposição muito grande que vai botar, sim, uma pedra no sapato do Getúlio. Outra oposição vai ser a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Aí agora de um outro lado do espectro. A ANL vai ser composta de setores populares de esquerda, então ela vai ser uma oposição de esquerda e não de extrema-direita como a IB. Na verdade, a ANL e os integralistas, eles viviam se batendo, eles eram grandes inimigos. E a ANL era gerenciada, né, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, esse cara que a gente já falou nas aulas passadas, porque ele estava também liderando o movimento tenentista. Então não é um cara que recém começou, ele já tem uma trajetória política e militar, porque ele era tenente do exército, e ele vai ser fortemente influenciado pela esquerda, inclusive vai ter links com Moscou, com a União Soviética, que nesse caso, a gente está falando aqui no período de pré-Segunda Guerra Mundial, já vai estar tentando conversar com diversos países do mundo para instituir partidos comunistas nesses países. E o Luiz Carlos Prestes vai ter links com Moscou, com a União Soviética. A ANL, ela vai pregar o quê? O combate ao imperialismo, ao fascismo, ao latifúndio, a grande concentração de terras na mão de poucas pessoas. Eles vão querer nacionalizar empresas estrangeiras aqui no Brasil. Eles vão querer um governo popular, a reforma agrária e a suspensão da dívida externa, entre outras coisas. E em 35, gente, deixa eu botar aqui que a gente vai ficar mais 5 minutos. Em
35, o Prestes ele vai tentar dar um golpe. Né? Ele vai tentar dar um golpe no governo que vai se chamar de Intentona Comunista. Intentona pode parecer estranho o nome, mas é justamente porque eles tentaram tomar o poder, mas esse poder não foi, eles não conseguiram tomar ele de fato. Por que a Intentona vai começar? Por que ela vai estourar? Porque o Vargas ele vai criar uma lei, chamada Lei de Segurança Nacional, e ele vai perseguir os seus opositores, inclusive fechando a ANL, que nesse momento era um partido, era uma organização legal. Então a ANL, sob o comando do Prestes, ele tenta derrubar o Vargas e estabelecer um governo comunista no Brasil, com o apoio da Comintern, que era um órgão da União Soviética que apoiava partidos comunistas de outros países. Essa intentona não vai dar certo. Eles, infelizmente, para eles, não vão ter o... Falta água aqui. Eles não vão ter a expressão popular que eles queriam ter, então eles vão perder essa guerra, vão perder essa tentativa de golpe e vão ser reprimidos. A partir daí, o Vargas ele vai criar um Tribunal de Segurança Nacional e oficialmente uma Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo. Isso vai dar pano para manga, mais para frente, para o Vargas dar um golpe, se tornando mais uma vez um ditador aqui no Brasil. E só para finalizar, a gente precisa falar do caso Olga Prestes. Existe filme sobre isso, existe livro sobre isso. É um caso muito emblemático, porque mostra que o Vargas ele não é um governante tão benéfico, tão, benevolente, como às vezes ele é pintado. A Olga, ela era uma militante comunista alemã de origem judaica. A família dela era judia. Ela vai nascer na Alemanha. Ela só vai vir para o Brasil em 1934 por ordens ali da Comintern, da União Soviética, para ajudar os comunistas brasileiros. Porque lá na Alemanha o Partido Comunista já era bem velho, já era bem estabelecido, e eles já tinham décadas e décadas de luta política. Aqui no Brasil o Partido Comunista estava recém se formando. Então ela é enviada aqui para o Brasil em 1934 para ajudar a galera a se estabelecer, e ela acaba se apaixonando e se casando com o líder do partido, o Luiz Carlos Prestes. Não sei se alguém quer falar. Houve um chiado. Mas enfim, seguindo. Após a derrota dos comunistas na Intentona Comunista, tanto ela quanto o Luiz Carlos Prestes eles conseguem viver na clandestinidade, né? Eles conseguem viver escondidos, porque nesse momento eles são criminosos à visão do Getúlio Vargas, né? Eles são terroristas. Mas em 1936 eles acabam sendo presos. Na prisão, a Olga ela descobre que ela estava grávida, que gera uma comoção popular bem grande, mas mesmo assim, no mesmo ano, o Getúlio decide deportar a Olga para a Alemanha nazista. E lá na Alemanha nazista, a Olga dá à luz dentro de um campo de concentração. E alguns anos depois, ainda presa num campo de concentração, aí já no contexto de Segunda Guerra Mundial, a Olga ela é executada aos 34 anos em uma câmara de gás no campo de extermínio de Bernburg. Isso aqui vocês vão ver na aula de História Geral, quando vocês chegarem em Segunda Guerra Mundial, mas isso aqui se insere nesse contexto de Holocausto, que é um contexto muito denso, é um contexto muito pesado, que se a gente tentasse falar agora rapidamente, a gente não ia conseguir dar tudo que ele foi, né? Mas nessa época os nazistas eles tinham esses campos de extermínio, eles instituíram campos de concentração onde eles iam colocar as pessoas e campos de extermínio onde eles iam matar essas pessoas. E lá eles mataram cerca de 11 milhões dessas pessoas em câmaras de gás. E a Olga vai ser uma delas. Okay? Isso até hoje é lembrado como uma das piores coisas que o Getúlio Vargas fez. Porque apesar dele ter deportado ela em 1936, antes do mundo saber que os campos de extermínio eles iam existir, né? Os campos de extermínio eles surgem só em 1941.
Todo mundo já sabia que a Alemanha nazista era um país ditatorial, que perseguia os seus opositores, que matava os seus opositores. Então, quando o Vargas ele deporta a Olga para a Alemanha nazista em 1936, é certo que ele está decretando a morte dela. Ele sabe disso, ele sabe que se ela for para lá, ela não vai voltar. Ele faz mesmo assim. Ele deporta uma mulher grávida para a Alemanha nazista, e apesar dela conseguir dar à luz à sua filha, e a filha dela está viva até hoje, ela tem 80 e poucos anos, está viva até hoje, a filha dela, a Olga ela vai ser executada em 42. Certo, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Cansados, com sono? E daí, pessoal, para a próxima aula, a gente fica com o golpe de 37. Quando o Vargas ele vai inventar umas fake news para sair por cima da história. E, spoiler, vai dar certo. Por um tempo, pelo menos. Certo? Então é isso, galera. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham conseguido absorver as coisas que a gente falou. É bastante coisa, é um negócio muito denso, mas é algo que cai em prova. Vargas cai pra caramba. E por último, a Juliana, tô misturando o nome hoje. A Giovana falou: e o Luiz Prestes, ele morre nesse período também? Não, o Luiz Prestes, ele vai viver durante muito tempo. O Luiz Prestes, ele vai morrer em 1990. O cara, ele vai passar por todo tipo de coisa, ele vai ser preso em basicamente toda a ditadura que o Brasil vai ter. Ele vai se exilar, ele vai voltar. E ele morre de velhice mesmo, em 1990, com... Deixa eu calcular a idade dele aqui. Cadê os dados, cara? Com 92 anos, o cara vai morrer de velho. Ele vai passar por todas essas coisas e vai morrer de velho, é impressionante. A Olga, né, ela não tem essa mesma sorte, ela morre nos campos de concentração. Mas o Luiz Prestes, ele vai ser o nome que vai voltar a aparecer nas nossas aulas diversas vezes. Ele vai aparecer lá na década de 50, ele vai aparecer na década de 60, participando ali da resistência ao golpe de 64, e ele é um cara que até poucas décadas, né, década de 90 o cara morre, ele vai estar presente na política brasileira. E ele vai morrer um ano antes da queda do Muro de Berlim. Né? Uhum. O cara vai ver muita coisa, ele vai ver basicamente o século XX inteiro. Ele vai ver a União Soviética subir, cair, um monte de governo brasileiro subir, cair. O Yuri perguntou se ele ficou foragido esse tempo todo. Não, ele vai ficar Tô quebrando palavras hoje. Ele vai ficar foragido períodos de tempo, não necessariamente todo esse tempo. Ele vai ficar foragido na época aqui do Vargas, depois ele vai voltar à legalidade, ele vai, inclusive, se candidatar e se tornar um político oficial, por assim dizer. Ele vai se tornar foragido durante a década de 60, 70, por causa da ditadura militar. Mas ele vai estar ali na vida política, na vida pública, de forma legalizada durante muito tempo também. Como é possível eles não terem matado ele? Cara, não vou nem dizer que eles não tentaram. Ele foi preso, foi torturado, mas ele tinha uma expressão política muito grande, né? Então, quando ele estava, teoricamente, legalizado, ele tinha uma série de pessoas em volta dele que podia proteger ele. É o mesmo motivo pelo qual não se matava todo opositor político, porque essa galera normalmente tinha poder político. Então ela tinha um poder atrás dela que gerava uma certa proteção. Mas não era todo mundo que tinha, né? Era um pessoal só artista, assim, tipo Chico Buarque, sei lá, mas tinha um outro pessoal que, felizmente, não teve a mesma sorte, assim, foi tortura e morte. Então é isso, pessoal. Alguma outra dúvida, algum comentário?
Se não tem outra dúvida, a gente fecha a aula por aqui. Na aula que vem a gente continua com a Era Vargas, vamos tentar finalizar aqui com o golpe de 37, a ditadura do Estado Novo, ver como é que o Vargas sai do poder em 45, né? Esse cara sai, ele fica 15 anos, mas ele sai uma hora. E o que vem depois, que vai ser um outro período que, curiosamente, em muitos livros pode aparecer como República Populista Brasileira. Então, já é um pequeno spoiler do que a gente pode falar na aula seguinte. Na aula seguinte tem ditadura, tem Segunda Guerra Mundial, e a gente vai falar tudo em extremo detalhe. Beleza? Vamos para a aula da Sra. Raíssa, senão ela nos mata mais uma vez.